Sabemos muito bem que o casamento de Adão e Eva foi feito por Deus. E eles ignoraram a ordenança de Deus, comeram do fruto que não podiam, e agora são expulsos daquele jardim. Queridos, para dar início, eu quero falar que o primeiro início da era da criação, ele é denominado dispensação. O que é isso? É um fim. É o fim de uma história. E o início que Adão e Eva tiveram e viveram, a Bíblia não fala deles tendo relações sexuais ali. Mas Adão e Eva viveram um período chamado dispensação da inocência. Após eles terem desobedecido a Deus e serem expulsos do jardim do Éden, a dispensação da inocência, ela tem o seu encerramento. Agora começa um novo ciclo de história. A teologia nos ensina, com base bíblica, que este início agora é chamado da dispensação da consciência. Eles estavam no jardim inocentes, tinham livre arbítrio, um direito de escolher obedecer ou não obedecer a Deus. Mas agora expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva adentram o período da consciência humana. Eu imagino se eles tinham livre-arbítrio dentro do jardim. Isso vai de encontro a algumas teologias de igreja, porque crê que Adão perde o livre-arbítrio quando é expulso do jardim. Mas eu creio biblicamente que agora na consciência, Adão e Eva são mais conhecedores, sabedores do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque eles foram disciplinados por Deus. Deus os julgou dentro daquele jardim, os expulsa, e eles agora também são sabedores que não podem obedecer ou desobedecer a Deus. Aquele casal já tem a consciência que Deus é um Deus que castiga. Eles sabem agora com mais clareza que o pecado, ele tem as suas consequências. Agora eles são expulsos daquele jardim, agora debaixo do pecado, para iniciar uma nova vida. Alguém diz que Adão e Eva teve filhos no período da inocência, no período que estava dentro daquele jardim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se tem, alguém deve ter estado lá para saber. Porque o capítulo 4 diz que conheceu Adão a Eva. O que é isso? Eles estão tendo aqui uma relação de homem e mulher. E nessa relação, qual foi a consequência? A continuação da família. Por quê? Porque nasceu Caim. Caim significa aquisição de Deus. Você vê que a família está crescendo agora. Não são somente dois. Se dois tinham problemas, os filhos são bênção, né? Mas agora a família vai aumentar. Nasce o segundo filho chamado Abel.
E daí nós vamos ter algumas conclusões desses dois filhos. Agora está a família preparada. No jardim, Adão e Eva. Mas agora fora do jardim está Adão, Eva, Caim e Abel. Diga comigo, são 4. Como seria agora Adão e Eva servindo a Deus como família, com filhos? Biblicamente houve um silêncio. Aquele ser que nasceu para adorar a Deus, estão em silêncio. O nome do Senhor, ele não é mais invocado. Adão está agora no campo, tirando do suor do rosto, porque agora ele não tem que sustentar apenas Eva. Agora ele tem que sustentar 2 filhos. E como eu preguei quinta-feira passada, o homem, biblicamente, na instituição de Deus, ele é o provedor, ele é o guardião da família. Ele é o sustentador do lar. Então nós vemos a figura agora da mulher. Quem é a mulher? Eva. Se Adão está no campo lavrando, tirando do suor do rosto, Adão perdeu a grande chance do Éden, não é verdade? Porque depois que foi expulso, a terra criou espinhos, abrolhos. Agora ele está em uma situação mais difícil. Porém, Eva ainda continua sendo a dona da casa, sendo a dona do lar, a educadora dos filhos. Quem é a educadora dos filhos, biblicamente? É a mulher. Então nós vemos Eva agora educando Caim e Abel. A Bíblia não conta mais, quem sabe, as histórias que ela contou. A história da árvore da vida, a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez Eva contou para os seus filhos Caim e Abel a história do momento que eles desobedecem a Deus e são expulsos daquele jardim. Ela com certeza passou algumas coisas para os seus filhos. Caim e Abel conheciam quem era Deus. Eles conheciam quem era o seu Criador. E agora nós vamos ver esses 2 filhos se preparando para cultuar a Deus. E nós vemos a figura de Eva novamente. Como será que Eva educou Caim para ele aparecer diante de Deus? Hein? Como foi que Eva educou agora Abel? Uma forma que eles pudessem se apresentar diante de Deus. Já que Deus estava em silêncio até este momento. Nós não encontramos o início, o período da infância, adolescência, mas agora nós encontramos 2 homens. 2 homens agora já com uma maturidade até, que vão cultuar a Deus. Queridos, nesse contexto bíblico, nós vamos aprender algo importante. Se Eva, ela educou Caim e Abel como mãe, para que eles um dia se apresentassem a Deus. Qual é o papel da mulher na igreja? Ela tem o mesmo papel de educar os filhos, quando eles vão se apresentar a Deus. Os filhos nossos que são na igreja, por causa da educação que tiveram em casa. Se o seu filho é bem comportado, talvez é porque ele foi bem mais ensinado que o outro. Ah, pastor, mas toda família tem uma ovelhinha negra. Tem. Tem aquele que bota mais boneco, né? Aquele que é mais traquino.
Mas a educação deve ser a mesma para os dois. Meu pai sempre dizia que o comportamento de casa, ele leva à praça. O que você é em casa, você é na rua. Só que eu quero dizer para os pais esta noite que a igreja não é a rua. A igreja é a casa de Deus. E os teus filhos, eles levam o teu legado, a tua história. Se eles não se comportam quando se apresentam a Deus, quem é o culpado? Eu ou você? O culpado é você, meu irmão. Diz para o teu irmão, não é o pastor que educa os meus filhos. É minha responsabilidade. Eles vão se apresentar a Deus. E daqui nós arrancamos um grande exemplo. O que é que Caim faz? Caim vai na sua lavoura, pega lá umas beterrabas, cenouras, do fruto da terra ele pega ali, e ele leva ao Senhor. Parece que Caim faz de qualquer jeito, joga lá. Mas Abel nos chama a atenção por quê? Olha aí o versículo de número 4 da leitura e preste atenção. Abel também trouxe, só que diferente. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ele trouxe o quê? A exclusividade para Deus. Eu não vou pegar aqui um cordeiro qualquer, eu vou pegar o primogênito. Aquele que está com cheirinho de leite ainda. É esse mesmo, mas vai matar novinho, sem defeito. Tinha defeito? Tinha não, irmão. Olha que simbologia do cordeiro, hein? Está aqui. Está apontando para Jesus em Gênesis 4:7. Aquele cordeiro não tinha defeito, não tinha mancha, não tinha mácula. E quando Abel se apresenta para Deus, a Bíblia não diz, mas eu prego com certeza que ele preparou o altar direitinho, as pedras arrumou direitinho. Por quê? Porque ele iria se apresentar para Deus. Ele iria prestar um culto a Deus. E para Deus não adianta ser de qualquer jeito. Para Deus não adianta estar empurrando com a barriga. Para Deus só vale a pena, Deus só aceita quando existe excelência. Mas Abel, ele faz algo maravilhoso. Por quê? Porque a sua oferta, ela é muito bem realizada. Eu te pergunto essa noite, como pai que sou, vocês que são pais e mães, como nós estamos ensinando os nossos filhos a cultuarem a Deus? Qual é o comportamento dos filhos quando se apresentam a Deus? O que é que nós falamos dentro da nossa casa para eles? Será que nós estamos explicando que o culto não é como na escolinha, que ele pode correr para lá, para cá? Será que a gente está ensinando para eles que no culto não é como na escola, no momento de brincadeira, no recreio, que você pode conversar à vontade, rir à vontade? Como é que você está ensinando o teu filho a adorar a Deus? Se você ensina bem, o culto que ele realiza, mesmo tão simples, será bem aceito por Deus. Mas se você ensina mal, o sacrifício que ele realizar vai ser mal aceito por Deus.
Queridos, a ciência comprova que a criança até os 7 anos de idade, ela absorve todo o ensinamento que os pais passam para ele. De 0 a 7 anos é formado o caráter do ser humano. E se aquilo for bem feito, for bem realizado, isso vai refletir na sua idade futura, na sua juventude. Quando ele já estiver maduro, ele vai ter um ensinamento. Ele vai ter, queridos, já algo plantado dentro dele que não vai sair jamais. Eu lembro-me que o meu pai me levava sempre para a igreja. Eu ficava perto dele o culto todo. E ele dizia: o Joãozinho é muito comportadinho. Queridos, e aquilo desde criança, 5 anos eu lembro. Na escola bíblica, no culto de oração, no culto. E não é que isso reflete, eu tenho 42 anos e o meu comportamento dentro da igreja é o mesmo. É a formação do caráter que nós damos aos filhos que vai refletir o que eles serão no futuro. Glorificado seja o Senhor. Mas Caim, queridos, o que faltou em Adão e Eva? O que faltou neles? Porque Deus estava em silêncio. Bem, o que faltou neles? Alguma coisa faltou. Deus se agradou de Abel. Rapaz, mas que sacrifício é esse? Cheiroso, bem realizado. Que coisa maravilhosa. Mas quando Deus olha para o sacrifício de Caim, isso eu não quero não. Isso aí eu não aceito. E se a gente trouxesse para nós, hein? Quantos cultos Deus não recebe? Quantos cultos são realizados de qualquer jeito? Se pastor prepara essa pregação, parece que não quer nada. Esse grupo de louvor parece que não ensaia, faz de qualquer jeito. Sai feio, irmão. Irmão, se a igreja não recebe Deus, pior ainda. Deus é mais exigente do que nós. Se a igreja não recebe Deus, é que não vai subir nem nas telhas. O que será que faltou em Adão e Eva? Ensinamento. Diz para o teu irmão, faltou ensinamento. Esqueceram de alguns detalhes. Hein? Se esqueceram de algumas coisas. Se você vai se apresentar para um juiz, hein? Você fica bem quietinho. E ele fala e você só escuta. Mas para Deus... Deus é juiz dos juízes, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você está se apresentando para a pessoa mais importante do universo. Se a mãe não se comporta, dirá o filho. Aí eu pego aquele ditado, tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filha. Eu falo no sentido do comportamento. Se você é um pai e mãe que sabe apresentar bem para Deus o teu sacrifício, você vai ter filhos abençoados na casa de Deus. Vai ou não vai? Estou falando a verdade ou a mentira? Vai. A minha tem 9 anos, ela gosta de correr depois do culto. Eu disse, Paulinho, se correr, pega, segura. Chega em casa, eu digo para ela, se você correr de novo, eu vou lhe dar uma pisa. Depois do culto, irmão. Esse cabo é brabo, né? Mas é não, irmãos. Eu fui ensinado assim, irmãos. Tem que ter zelo. Cuidado.
Aí tomara que quando ela crescer seja pelo menos um pouquinho parecido com o comportamento do pai. Amém? Nós devemos ensinar os nossos filhos de uma forma correta. O que faltou a Adão e Eva foi ensinamento. O que é que está faltando em nós, igreja? No pastor, na mulher do pastor, no obreiro, na mulher do obreiro. Os irmãos, o que é que está faltando em nós? Você está ensinando o teu filho quem é Deus? Você já disse para ele que Deus é a pessoa mais importante que existe no universo? Você já disse para ele que para Deus tem que ser o melhor? Você já disse para ele que ou Deus quer tudo ou nada? O que é que você tem passado para ele? Pastor, por que é que você está dizendo isso? Não sei, quem me deu a revelação de escrever assim foi Deus. Eu não copio da internet, eu copio aquilo que Deus vai mandando, eu vou escrevendo. Ok? Não gosto de pegar sermão de outros, é o que Deus manda. E é o que nós vemos, uma sociedade que parece que é de Deus, mas o comportamento, as características, parece que não é. Olha como está a igreja brasileira. Pastor, mas você vem de uma época antiga. Mas naquela época Jesus curava enfermos, paralíticos, surdos, batizava com o Espírito Santo na igreja. E eu lembro que o único desejo que as pessoas iam para a igreja era para se derramar na presença do Senhor. As crianças eram batizadas com o Espírito Santo, choravam na presença de Deus que era derramada dentro da igreja. Por quê? Porque os pais eram mais severos, mais duros. Eu não estou dizendo para você espancar teu filho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas para se apresentar a Deus e Deus receber, tem que ser com excelência. Temos que ensinar os filhos a dar o melhor para Deus. Olha o resultado de Abel. Deus se agradou, meu irmão. O que foi que Caim fez? Sentiu inveja. Puxa, mas Deus gostou dele, não de mim. O que é que Deus diz aqui para ele? Porque tiraste, rapaz? Porque o teu semblante está tão caído? Por quê? Se fizeres bem, não vai haver aceitação para ti também? O que é que Deus estava dizendo? O próximo sacrifício, faça direitinho. Faça com excelência. O que é que você faz? Eu faço é trabalhar no campo. Então tira o melhor do campo. Prepara o teu culto com excelência para Deus. Deus estava dizendo, se você fizer bem, vai haver aceitação para você também. Glória seja o Senhor essa noite. Pergunta aí para a direita, para a esquerda. Como é que está o teu culto? Está bem? Direitinho? Organizado? Você não parece aquele peão doido dentro da igreja não, né? Está direitinho, cultuando. Aqueles que trabalham, ok. Mas ficar igual um peão doido dentro da igreja sem necessidade. Você está na casa de Deus. Acalma o teu coração para Deus. Descansa. A gente vem aqui 2 horas somente, o dia tem 24. Aleluia. Aproveita, queridos, que é na casa de Deus que nós somos renovados
como igreja, unidade do corpo de Cristo. Oh, queridos, quantas vezes a glória de Deus desce, é Deus salvando, Deus libertando, e as pessoas perdendo culto, adolescentes perdendo culto, porque estão alucinadas com outros pensamentos, estão dividindo os pensamentos com o mundo. Tem hora que não sabe se o pensamento está no mundo ou dentro da igreja e perde a bênção de Deus. O que é que está faltando? Eu escrevi aqui uma coisa interessante. Pais que amam a Deus, diga comigo, geram filhos que amam a Deus. Amém. E por que que muitos filhos se perdem? Hein? Caim cirou, não deu outra. Deus disse que o livre-arbítrio estava com ele, tu decide. O pecado jaz à tua porta, se tu der lugar à inveja, tu peca. Ele não teve a capacidade de suportar que Deus escolheu a adoração do outro. Isso aqui é para nós, obreiros, irmãos. Cuidado com a inveja. É só fazer direitinho que dá tudo certo. Glória a Deus. Caim não suporta, ele desequilibra total. Vai conversar com seu irmão e lá no campo, mata seu irmão. Primeiro homicídio. Como é que pode a primeira família, 4 filhos, e quem mata não é o tio, não é o parente, não é alguém distante, a própria família. Que coisa terrível. O que é que eu tiro de exemplo? Parece que Adão e Eva não estavam bem com Deus. Por quê? Porque eles não estavam mais louvando e invocando a Deus. Pastor, tem como provar na Bíblia? Tem. Olha aí. Gênesis 4 e o versículo 26. Quem já encontrou? Olha, quando Caim mata Abel, passa um tempo, o terceiro filho vem. O nome dele é Sete. E este homem tem também um outro filho que chamou o nome Enos. O que é que diz aí? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Vê o 7? Lá no neto de Adão para frente foi que foram lembrar que tinham que invocar a Deus, que tinham que buscar a Deus. Então isto prova que Adão e Eva não estavam bem com Deus. Qual foi o resultado deles? A destruição dos filhos. Mais uma vez eu digo, pais que amam a Deus, geram filhos que amam a Deus. Quando um filho morre no mundo, de um crente, de um pastor, é porque alguma coisa deu errado. Faltou algo na criação. Por quê? A Bíblia prova. Abra aí a Bíblia. Provérbios capítulo 22 e 6. Bem conhecido esse versículo. O que é que diz aí? Educa a criança no caminho em que ela deva andar. Por quê? Quando envelhecer,
não se desviará dele. Diz para o teu irmão, se você ama a Deus, os teus filhos amarão a Deus sempre. Pastor, e se desviar, volta de novo, porque ele não vai ficar no mundo, porque ele conhece a verdade, ele conhece aquilo que leva para o céu. Irmão, quando ensinamos bem, o diabo leva para o mundo, o diabo pensa que é dele, mas não é, vai vir de volta, quando é bem ensinado, não esquece a verdade. Glorifique o Senhor Jesus. Irmão, não tem como dar errado. Eu sei que muitos de vocês têm parentes desviados que já voltaram para a igreja, né? Eu, Paulinho, David, irmão João, não sei. Quem aqui já foi desviado um dia? Olha, vários irmãos. É a prova que foi repassada alguma coisa de Deus e ficou guardado lá dentro quando você era criança. Você estava no mundo, mas não tinha prazer lá. Você estava na orgia do pecado, mas não tinha alegria lá. Havia um vazio lá dentro de você. Uma voz que clamava sempre dizendo que você era de Deus, que lá no mundo não era o teu lugar. O que aconteceu depois? Você voltou para a casa de Deus, você se reintegrou com a igreja e hoje você é salvo, liberto, cultua, louva e adora o nome do Senhor. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, ainda que ele envelheça, ele não vai se desviar da verdade. Glória a Deus. Mas se nunca mais voltar, pastor, faltou alguma coisa. Diga, o meu maior tesouro é a minha família. Aquela frase conhecida do pastor Josué Gonçalves, tão conhecida, mas é muito verdadeira. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nada. Quantos anos Adão e Eva sofreram pela falta de Abel? Quantos? Porque faltou. Ah, pastor, mas eles estavam há 6.000 anos atrás. E por que não pegar do início o exemplo para nós? Hein? Que exemplo extraordinário para cada um de nós. De nos comprometermos com a nossa família, com a nossa esposa, com os filhos, e prepará-los eles para Deus. Preparar eles para cultuar a Deus. Somos nós, queridos. É dentro do teu lar que você vai dar um caráter para o teu filho. A igreja não dá. Isso aqui é uma palhinha muito rápido. Mas cuida da tua família. Não queira perder os teus filhos para o diabo. Queridos, sinceramente, eu ganhar 1.000 almas e perder meu filho para Satanás e o mundo para sempre, talvez fosse a maior derrota da minha vida. Noé conseguiu conquistar a família. Noé não ganhou uma alma no dilúvio. 120 anos pregando, Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai julgar essa terra. Ninguém creu na pregação de Noé. Mas Noé conseguiu convencer a mulher, os 3 filhos e as noras. Noé salvou a sua família do dilúvio. Diz para o teu irmão, a nossa família é a primeira instituição criada por Deus
A igreja, ela veio 4.000 anos depois. Quantos? 4.000 anos depois. Se a família está bem na igreja, vai estar bem também, não é? Se a família vai bem, a sociedade também é para estar bem. Se nós ensinamos os filhos que eles não podem ser corruptos, se eles não podem roubar o que é do outro, por que o Brasil está assim? É porque falta caráter e ensinamento. Todo mundo quer roubar um pedacinho desse país. Todo mundo quer tirar uma casquinha do ouro do Brasil ainda. Os malandros portugueses, holandeses e espanhóis fizeram uma lambança aqui. Aí nós pegamos um jeitinho português. Mas não faça isso não, meu irmão. Ensine os teus filhos teu jeito de Cristo, a aparência de Cristo, que a glória de Cristo seja a glória da tua família e dos teus filhos. O mundo está como está, porque a família foi esquecida. Queridos, a família, ela foi abandonada. Se Adão e Eva estivessem bem com Deus, qual seria o resultado do culto de Caim? Excelência. Você me pergunta, então por que Abel se deu bem? Chegar no céu, eu vou perguntar para ele. O que foi que Eva ensinou? Porque eu não sei. Mas Caim faltou-lhe ensinamento. Porque Eva e Adão não estavam bem. O que é que nós aprendemos com isso, pastor? É que esposo e esposa devem estar bem, para que os filhos estejam também bem. Não sei se você gosta de brigar na frente da tua esposa, puxar os cabelos dela na frente dos teus filhos. Vala-me Deus, pastor. Deus nos guarde. Mas como vai crescer o teu filho? Se você vive constantemente brigando, falando palavras duras na frente dele, que formação você vai dar para ele? Que tipo de ensinamento e caráter cristão você vai dar para ele? Você tem que se policiar, porque marido e mulher de vez em quando estão se arranhando. Tem hora que os bichinhos estão bem abraçadinhos, se amando, se beijando, cheirando. Mas tem hora que está igual espinho, irmão. Se tocar, fura. Ô negócio complicado. É ou não é? Então nós temos que ter cuidado. Evitar. Procurar se resolver rápido. Porque tudo reflete na família. Estou falando alguma mentira essa noite? Tudo se reflete nos filhos. Havia um filhinho que chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, eu queria morar na igreja. Quem sabe dessa história? Por quê, rapaz? Tua casa é tão boa, teu pai é obreiro da casa de Deus. É não, pastor. Você vê ele aí dando glória a Deus no reteté. Mas chega em casa, ele é um demônio. Briga com a mamãe, bate na mamãe. Eu queria ficar na igreja. Porque na igreja ele é tão santo. Olha para o outro aí e diz: cuidado. Seja o que é na igreja, na tua casa. Se policie, rapaz. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Você quer pregar de Deus e alguém sabe da tua vida, como é que tu é em casa, com a tua mulher, com teu filho? Tu acha que essa pessoa vai querer ser crente? Da igreja que tu se congrega? Vai nunca. Diz aí o exemplo.
começa dentro de casa. Diz aí de novo, o culto começa na minha casa, depois na igreja. Não adianta, em casa está um inferno. O vulcão cuspindo lava para cima. Aí você acha que vai chegar na igreja e o céu vai ser derramado sobre você? Vai nunca. O céu vai se fechar, vai ficar de pedra, de bronze. Você tem que se acertar mais a tua filhinha lá, que é a tua mulher, e o teu filhinho, que é o teu esposo, para você vir para a igreja, para você sentir a glória de Deus, para Deus receber o teu culto, senão vai ser igual o culto de Caim. Deus não vai nem olhar para aquilo. É sério ou não é sério? E como é sério? Vamos falar de nós agora, né, pastores, obreiros. Nós somos a ponta do trem, né? Primeiro o pastor. Agora você imagine o pastor vir pregar em casa, brigou, puxou os cabelos, disse isso, mas que você é isso. Será que ele vai produzir na pregação? Irmã Érica, sempre me trate bem antes de pregar. O negócio complicado. O pior ainda não é isso. O pior é quando a igreja sabe que o pastor é briguento, que a mulher do pastor é uma fofoqueira que fala dele, disso, para os irmãos. Você imagine como essa igreja vai ficar doente. Graças a Deus, Deus me deu uma mulher sábia. Pastor, você não briga com ela de vez em quando, irmão? Eu digo para ela, mulher, eu sou a ferreira. Ela é Ferreira Rocha. Ela diz, eu sou a Ferreira também, rapaz. Pensando o quê? Mas a gente se acerta. Não precisa ninguém saber do meu problema e dela. Porque é aquele ditado antigo. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sabe quando é que mete a colher? É quando a gente conta. Imagine eu falar, rapaz, a irmã Érica, bem quietinha, mas em casa, onça braba, mulher enjoada. Eu estou tendo papel de homem. E se a mulher começa a falar para as irmãs da igreja, que o marido dela é isso, o pastor é isso, que quer se separar dele, que é isso. Irmão, a igreja vai ficar enferma e doente. Casais assim não podem estar à frente de ministério. Por quê? Porque precisam se tratar primeiro. Agora você imagine a guerra que eu passo com ela. O tanto que nós temos que se policiar para que a igreja do Senhor não seja atingida. Irmão, pensa um negócio estreito. Porque pastor é um negócio complicado. Se tiver 10 irmãos na igreja, 5 amam ele e 5 odeiam ele, do jeito que ele é. Ele pode ser uma maravilha de amor, 5 vão amar e 5 vão querer a cabeça dele. Aí para você andar no caminho bem estreito, Senhor, 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 todo dia pedindo a misericórdia. Que negócio complicado, né? Aí o obreiro que é líder de departamento com a esposa, só vive igual o gato cachorro, se arranhando. O departamento dele vai ficar o quê? Doente. Olha aí para o outro, diz assim, cuidado. Diga assim para mim, vigia mais, pastor. Vigiem mais, obreiros. Cuidado. A igreja são os nossos filhos.
Se para o irmão é complicado, Deus não recebe, dirá eu. Dirá os obreiros da casa de Deus, irmãos, é todo dia pedindo graça, misericórdia, Senhor nos ajuda. Sabe como é que a gente consegue? Silêncio. Nunca revele os teus problemas. Você quer revelar algo teu e da tua esposa? Revele para Deus. Conte para Deus as tuas dores. Peça para Deus ajuda do alto, ou se não, procure a direção da igreja, mas resolva o teu problema, porque nós somos família, e família é de Deus, está no coração de Deus. Queridos, Deus ama tanto a família, que Deus está disposto sempre a perdoar aquele casal, a reconciliar, a nunca mais se separarem, mas que se amem, se voltem um para o outro. Por quê? Porque Deus foi quem instituiu o casamento. Foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem ordenou os filhos a viverem sobre essa terra. Então, pais, pelo amor de Deus, tome cuidado com os teus filhos. Para a gente encerrar, abra aí 1 Coríntios capítulo 7. Para a gente encerrar, o tema é longo e hoje é só feijão com arroz. Capítulo 7, verso de número 33. Isso aqui é muito importante para encerrar. Já são 8h40. Olha o que Paulo está ensinando aqui acerca do casal. Isso aqui é muito importante. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. Por quê? Porque a solteira, ela cuida das coisas do Senhor para ser santa. Tem tempo. Tanto no corpo como no espírito. Porém, a mulher casada, o que é que ela faz? Ela cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Sabe quando esta fórmula funciona? O esposo cuida da esposa. Essa alusão do mundo está falando do trabalho, da luta cotidiana. Mas ela cuida dos detalhes para agradar o esposo. E o esposo também, pensando nela, cuida de como agradá-la. Aquela ideia, eu vou casar para ser feliz. Você está entrando num caminho errado. O casamento é isto que Paulo ensina. Eu caso para agradar ela, para fazer ela feliz. Ela casa comigo para ser feliz agora? Não, para fazer o outro feliz. E quando isso funciona, querido, vai ter uma família abençoada. Eles vão ter guerra de espírito, vão. De vez em quando vai ter umas briguinhas, vai. Vão ter algumas aflições, mas eles terão paz. É o que eu sempre digo, o que eu aprendi. Não existem casais e famílias perfeitas, mas existem casais felizes, famílias felizes, porque aprenderam a viver o mandamento do Senhor. Aí o cara casa e quer viver como solteiro fazer. Irmão, está tudo errado. Ela casa e quer viver como solteira, está tudo errado. Quando casa, tem uma dívida com o outro, qual? Fazer ele feliz. Olha o resultado da família hoje. O grande indício de separações, de famílias doentes, é porque a gente só pensa individualmente. Pense nela. Quebre o orgulho. A esposa do mesmo jeito, quebra o orgulho. Cuide do seu esposo. Porque casais saudáveis, diga comigo, geram filhos saudáveis. Em casa deu certo? Amém?
qual vai ser o resultado na igreja? Se você crê que é bênção, fica de pé.